Bem, boa tarde, internautas. É um prazer novamente estar aqui para discutir um pouco sobre o mercado. Lembrando que nós estamos num ano bastante interessante do ponto de vista de preço. Esse foi um ano realmente que nós atingimos aí níveis de preços recordes no caso da soja. O milho, uma recuperação bastante expressiva no segundo semestre desse ano, quando no primeiro semestre todo mundo se preocupava em relação ao que estava acontecendo do ponto de vista de preço pelo excesso de oferta que teríamos na segunda safra. Lembrando que é a melhor safrinha que nós tivemos desde que o Brasil tem dados históricos em relação à produção. Bem, é importante destacar que apesar de todo esse cenário, do ponto de vista macroeconômico, nós ainda estamos atravessando um período bastante conturbado, né? Lembrando que há uma desaceleração econômica no caso da China, há uma difícil recuperação no caso dos Estados Unidos, inclusive uma discussão muito forte do que efetivamente deverá ser a política econômica na América do Norte no próximo ano. Mas apesar de todos esses problemas, do ponto de vista fundamental, o mercado de commodities agrícolas ele ainda se encontra bastante robusto. Tá? De um lado, nós tivemos um problema de restrição de oferta, mas, por outro lado, nós temos ainda um crescimento de demanda bastante intensivo. É importante nós destacarmos que todo esse cenário de alta de preços começou já com uma quebra de safra na América do Sul, na campanha agrícola 2011-2012, isso já ajudou a sustentar bastante os preços dos grãos e logo em seguida, então, veio uma quebra de produção na América do Norte, quando todos, principalmente os consumidores, esperavam uma recuperação do ponto de vista de oferta nesse segundo semestre e, obviamente, o cenário passou a ser, então, um problema de restrição. Apesar disso tudo, mesmo nós ainda estarmos enfrentando um problema de oferta já no curto prazo bastante intenso, nós não tivemos uma questão apenas de problema de oferta na América do Sul e na América do Norte. Nós vamos ressaltar isso bastante na apresentação, mas também passamos a ter problemas no leste europeu, com uma forte perda de produção, principalmente do trigo na Rússia, problemas na Ucrânia, problemas na zona do euro, do ponto de vista de produção também. Então, tudo isso está ajudando a sustentar os preços do grão num ano praticamente ímpar dentro da nossa história. Bem, nós vamos discutir então esses cenários, partindo primeiro do pressuposto das condições macroeconômicas, como o mundo vem se apresentando, e o que se trabalha agora é com uma perspectiva de crescimento menor já em 2003. Então, nós podemos ver, através desse gráfico, que em julho de 2003, o Fundo Monetário Internacional projetava um crescimento para o mundo em torno de 3,9%, em decorrência agora de uma desaceleração econômica nas economias emergentes, numa situação ainda bastante delicada na zona do euro, a projeção de crescimento já foi reduzida para 3,6%. Né? Então, ou seja, quem passa a pesar dentro desse cenário são as economias avançadas. Né? O fato é que os Estados Unidos não conseguiram ainda dar um ritmo no seu crescimento econômico. Né? Nós, inclusive, estamos tendo políticas bastante agressivas do Federal Reserve em termos de aumentar a liquidez na economia norte-americana, né? E, a partir daí, incentivar o consumo. E, na zona do euro, a gente ainda passa a ter uma situação bastante delicada. Né? A Grécia ainda é um risco bastante iminente. Se não for, inclusive, aprovado um novo resgate financeiro, a Grécia já entraria em default no próximo mês. Nós temos ainda um problema, principalmente na Espanha, uma das principais economias da zona do euro, onde o sistema bancário está bastante fragilizado. Muito possivelmente, no próximo mês, já se estima que a própria Espanha poderia solicitar um resgate financeiro em função de os problemas macroeconômicos na Espanha já terem se intensificado bastante nos últimos meses. Então, tudo isso nos traz um cenário, do ponto de vista de crescimento econômico, ainda bastante complicado. As transações comerciais entre o fluxo Ásia e Europa foram reduzidos de forma bastante intensa, né, com perdas de mercado, com perdas de exportação dos mercados chineses, no mercado japonês. O próprio Brasil teve uma perda nessa relação comercial com a zona do euro. Então, tudo isso faz com que o mundo cresça menos no próximo ano. Então, ou seja, a gente tem um peso das economias avançadas. Em julho, a FMI estimava um crescimento de 1,9%. O crescimento agora passa a ser estimado em 1,5% em 2013. E mesmo nas economias emergentes, que vem puxando esse crescimento do PIB global, o ritmo de crescimento em 2013 também deve ser menor em função do menor crescimento econômico nas economias avançadas. Então, em julho de 2013, o FMI projetava um crescimento para as economias emergentes em torno de 5,9%. Esse crescimento agora deve ser de 5,6% para 2013. Então, realmente temos uma condição bastante delicada.
Importante a gente destacar um pouco o cenário dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos passam por um problema fiscal bastante grave. Tá? Em 2011, houve uma discussão muito grande em relação a se aumentar o teto da dívida norte-americana. Tá? Naquele momento, se esse teto não fosse aprovado dentro do Senado norte-americano, possivelmente os Estados Unidos também deixariam de honrar os seus compromissos, e esse teto, na verdade, ele foi elevado, mas com uma condição de que a partir de janeiro do próximo ano houvesse uma política já de reajuste fiscal. Então, ou seja, está chegando janeiro, possivelmente o novo presidente, que pode continuar sendo Barack Obama ou Romney, vai ter um problema bastante sério a ser enfrentado. Né? Dentro da nova política de controle orçamentário em 2013, se envolveria redução de custos, né, por parte do governo, uma redução bastante expressiva, e corte de impostos, ou seja, um pacote que haveria uma redução em torno de $1 trilhão. O problema é que, se esse pacote realmente ele for aplicado, isso poderia levar os Estados Unidos, inclusive, a entrar num processo de recessão, uma vez que a economia norte-americana ela mostra-se bastante lenta. Né? Tanta verdade que os norte-americanos, em função da incerteza em relação à economia futura, vêm se mostrando muito mais poupadores do que gastadores, têm levado a um ritmo da economia bastante fraco nos Estados Unidos. E se efetivamente todo esse pacote de corte orçamentário começar a ser implementado a partir de 2013, isso pode afetar não só a economia norte-americana, mas como a economia global. Então, nesse cenário, nós ainda temos uma perspectiva econômica para 2013 ainda bastante delicada, que merece a atenção do mercado. Bem, no Brasil, ele não está saindo imune, obviamente, dentro desse processo. Né? 2012, nós tínhamos uma perspectiva de crescer 4% na economia, e todo o problema externo acabou também afetando o Brasil, mas também temos problemas internos, né, como o alto endividamento da família. Tá? Então, apesar de o governo no Brasil ter adotado uma política bastante agressiva do ponto de vista, seja de questões fiscais, seja de aumento de crédito, aumento de investimento, nós ainda não tivemos resultados positivos no mercado. Né? Então, nós vimos o governo, por exemplo, novamente reduzindo o IPI, né, para o setor automotivo, para linhas brancas, de certa forma uma tentativa de aumento de crédito. Houve uma redução significativa na taxa de juros, estamos falando da menor taxa Selic, né, desde que o governo começou a passar a ter o regime de metas de inflação, mas apesar disso tudo, há um sinal, obviamente, de uma perspectiva melhor econômica para esse último trimestre, mas nós ainda não vamos ter um crescimento como se esperava no começo do ano, ou seja, nós começamos 2012 com uma perspectiva de crescer 4%, possivelmente vamos crescer 1,5% ou menos do que isso. Para 2013, há uma expectativa de que o Brasil cresça em torno de 4%. Obviamente que já há uma certa controvérsia isso. Algumas consultorias privadas, alguns analistas econômicos renomados estimam que, em função do ambiente externo bastante delicado e uma consequência de crescimento da inflação interna, apesar de estarmos com um mercado relativamente fraco, isso poderia levar a um aumento da taxa Selic e a um crescimento econômico menor também em função do ambiente externo desfavorável. Então, ou seja, nós temos fortes desafios para 2013 também dentro do mercado doméstico. Bem, do ponto de vista de produção agrícola, um ano bastante complicado, então é importante a gente separar que, apesar de 2013 temos uma perspectiva talvez não tão animadora quanto se esperava até em julho, por exemplo, ou seja, a perspectiva em julho para 2013 era uma, outubro passa a ser outra, um pouco mais pessimista. Do ponto de vista de grãos, ou seja, do ponto de vista de preço, nós ainda temos fundamentos bastante sólidos, bastante fortes. 2013 também começou um ano bastante complicado do ponto de vista de produção. A gente pode observar nesse mapa que nós tivemos uma forte quebra na safra norte-americana, que prejudicou a produção de soja, prejudicou a produção de milho. Depois nós tivemos um clima desfavorável, principalmente na Rússia. A Rússia esperava colher cerca de 95 milhões de toneladas, vai colher algo entre 70 e 72 milhões de toneladas. A Rússia é um grande fornecedor de grãos para a União Europeia, então tudo isso está levando, obviamente, a um aumento dos preços agrícolas, principalmente nesse caso, tem um forte impacto do ponto de vista de produção de trigo. Nós tivemos uma perda de produção no caso da Ucrânia, uma perda de produção na zona do euro, então tudo isso levou a um aumento dos preços das commodities. A Rússia passa a ser bastante monitorada agora de perto, porque há uma perspectiva que o governo russo, inclusive, possa limitar as exportações. A Rússia é um dos grandes exportadores de grãos hoje no mundo, um grande abastecedor para a zona do euro, e, obviamente, se houver limites das exportações da Rússia
para os outros países e, sem dúvida nenhuma, leva a um cenário de uma restrição ainda maior. Então, tudo isso tem ajudado a sustentar bastante os preços dos grãos, principalmente no curto prazo. E agora a grande aposta do mercado passa a ser a produção na América do Sul, onde se estima uma produção bastante significativa no ano agrícola 2012-2013, principalmente puxado pelo crescimento da produção de soja. Ou seja, nós vamos ter um crescimento expressivo de área no Brasil, uma área que já passa a ser semeada, um crescimento expressivo na área plantada na Argentina, no Paraguai. Então, tudo isso leva a um cenário positivo do ponto de vista de produção de soja, obviamente não havendo problemas climáticos no desenvolvimento da safra brasileira. Então, enquanto isso, os preços, de certa forma, ainda têm se mantido em patamares bastante elevados, apesar das quedas observadas recentemente, em função de uma perspectiva de uma retração de demanda em relação aos altos preços. Lembrando que para o milho está sendo um pouco mais forte no caso da soja. Na soja o mercado não reagiu ainda do ponto de vista de preço, ou seja, a demanda ainda se mostra, de certa forma, imune em relação às altas de preço. Então, tudo isso tem ajudado bastante o mercado, os sojicultores aqui no Brasil. A gente consegue observar, então, um forte crescimento da demanda a partir desses gráficos. Então, a gente vê que a produção mundial de grãos, o que a gente vê é que nós passamos a ter uma perda de produção no ano de safra 2012-2013. Estima-se uma queda de produção em torno de 2,2% em relação ao ano agrícola 2011-2012. E se a gente fizer um comparativo entre a safra 2007-2008 e a safra 2012-2013, estamos falando de uma perda, estamos falando de um crescimento de produção em torno de 7%. E quando a gente faz esse comparativo com o consumo nesse mesmo período cresceu 9,5%. Então, a gente tem uma pequena redução do consumo na safra 2012-2013, não em relação a um problema econômico, mas principalmente a uma questão de restrição de oferta, ou seja, o mercado teve que se readequar em relação à oferta, mas a gente consegue observar claramente que nesse período o consumo mundial cresceu mais do que o ritmo de crescimento da produção. Então, tudo isso tem levado a uma redução dos níveis de estoque e, obviamente, a um preço de commodity bastante favorável. Bem, então aqui a gente consegue observar as maiores perdas de produção na safra 2012-2013. Então a gente pode observar nesse gráfico que o trigo, ele teve uma perda de produção em torno de 43 milhões de toneladas, ele tem um peso forte do leste europeu dentro desse processo. Em seguida, uma perda de produção de quase 40 milhões de toneladas no trigo, e aí os Estados Unidos têm uma grande participação nisso, ou seja, só os Estados Unidos perderam cerca de 100 milhões de toneladas na produção no ano agrícola 2012-2013, e depois vem seguido por outros produtos, de perdas de produção global, como girassol, cevada, milheto, mas o trigo e o milho, nesse caso, foram os que mais impactaram do ponto de vista na redução de produção esperada para 2012-2013. Em compensação, nós temos a soja com uma expectativa de crescimento de produção em torno de 26 milhões de toneladas, e aí a América do Sul passa a ter um peso grande, ou seja, lembrando que sem dar uma estimativa, nós ainda precisamos confirmar o tamanho da safra na América do Sul, ou seja, nós ainda temos uma questão climática para definir o tamanho, obviamente, da produção que será colhida. Depois vem seguido, obviamente, do sorgo, com um crescimento esperado de quase 6 milhões de toneladas. Então, esse é um cenário global, ou seja, uma perda de produção em 2012-2013, em torno de 2,2%, e um consumo que ainda cresce de forma bastante intensa, mesmo diante de um cenário econômico relativamente fragilizado. Bem, aqui tem a China como destaque, ou seja, a China ainda sendo a grande locomotiva do ponto de vista do consumo de commodities. Então, se nós observarmos o crescimento no período entre as safras 2007 e 2008, a safra 2012-2013, enquanto a produção chinesa cresceu nesse período 75 milhões de toneladas, o consumo cresceu 117 milhões de toneladas. Ou seja, a China sem dúvida nenhuma, vem sendo o grande importador de commodities. E nesse mesmo período, as exportações da China de grãos recuaram quase 4 milhões de toneladas, enquanto as importações cresceram 30 milhões de toneladas. Ou seja, é um crescimento bastante expressivo do ponto de vista de importação. Aqui nós temos a participação no crescimento das importações por parte da China, nessa pizza que a gente pode observar nesse gráfico. Ou seja, desses 30 milhões de toneladas, 77% desse crescimento veio a partir das importações de soja e logo em seguida se destaca o milho, aí, com 7% de crescimento nas importações chinesas. Ou seja, 7% dentro desses 30 milhões, quem representa isso é o milho.
Lembrando que no ano safra 2011-2012, a China importou 5,5 milhões de toneladas de milho, ou seja, há pouco tempo atrás, a China era uma grande exportadora, né, de cereais, agora passa a ser uma importadora bastante expressiva. E a gente vê nesse último gráfico, né, no quadrante abaixo à direita, né, que no ano safra 2012-2013, a China deverá importar 61 milhões de toneladas de soja e 2 milhões de toneladas de milho. Ou seja, sem dúvida nenhuma, a China tem um impacto gigantesco dentro desse mercado e, obviamente, os movimentos de importação da China têm ajudado a sustentar bastante os preços das commodities agrícolas. Entrando especificamente no caso do milho, né, então quais são os pontos em destaque que nós temos? Então, uma tendência de queda na área plantada com milho na safra de verão, ou seja, nós devemos ter uma área de 7,5 milhões de hectares, uma das menores áreas cultivadas dentro da história do Brasil, ou seja, o grande problema esse ano, obviamente, com a queda na área plantada na safra de verão de milho não é uma questão de preço, mas a soja passa a ser, na verdade, o grande incentivador desse roubo de área de milho, ou seja, com a soja que chegou a bater R$ 80 a saca esse ano, ela passou, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista de preço, muito mais competitiva do que o milho, isso, obviamente, está levando uma migração de área, uma redução na área de milho, principalmente na região sul, para um crescimento de soja. Então, o Brasil deve cultivar esse ano uma área recorde de soja, ao passo que, no caso do milho, devemos ter um decréscimo na área plantada. Bem, mas as exportações brasileiras de milho estão batendo recorde de volume mensal. A prova disso é que em setembro nós chegamos a exportar 3,4 milhões de toneladas, uma mudança de cenário bastante intensa. Até junho, começo de julho, havia uma preocupação do mercado em relação à liquidez na comercialização, ou seja, o Brasil colhe uma segunda safra formidável esse ano, né, ou seja, um casamento de crescimento de área com produtividade. E havia uma preocupação, principalmente no Centro-Oeste, de qual seria a capacidade do Brasil de criar liquidez para esse volume expressivo de produção. Bem, aí então, nesse momento, nós tivemos a quebra de produção na América do Norte, uma perda de produção de mais de 100 milhões de toneladas de milho dos Estados Unidos, por uma forte estiagem que afetou o mercado norte-americano, ou melhor dizendo, a região centro-oeste dos Estados Unidos, que é a grande região produtora. Isso fez os preços do milho se elevarem em patamares significativos. Casado com a desvalorização do real em relação ao dólar, isso ajudou a ter uma forte liquidez para as exportações brasileiras, ou seja, um aumento do preço, né, casado, obviamente, com o mercado demandador, ou seja, os Estados Unidos reduziu de forma drástica a sua capacidade de exportação e o mercado brasileiro, a América do Sul de forma geral, acabou abocanhando parte, então, dessa fatia deixada pelo mercado norte-americano. Isso fez com que os preços do milho no Brasil reagissem de forma expressiva. Então, temos preços hoje em torno de R$ 30 aqui na região sul, que passa a ser um preço bastante interessante do ponto de vista de comercialização. Do ponto de vista global, a gente passa a ter alguns sinais de restrição de demanda, tá, diante dos preços atuais, ou seja, ao contrário da soja, o mercado consumidor de milho começou a restringir um pouco a demanda em função dos altos preços dos cereais, né? No Brasil isso também vem acontecendo, tanto é que pela primeira vez na história nós podemos ter a produção de carne de frango no Brasil registrando retração. Há muitos anos que isso não era registrado, um setor extremamente dinâmico, de forte crescimento, mas só que o setor agora passa a enfrentar um problema bastante sério do ponto de vista de consumo de grãos, ou seja, um alto preço do farelo de soja, restrição inclusive de oferta de farelo de soja, aliado a um alto preço do milho, está fazendo com que o setor reduza a sua margem, ou seja, todos devem ter acompanhado notícias na televisão em relação a galpões de aviculturas sendo abandonados em função da incapacidade dos produtores, seja financeiro, seja inclusive do ponto de vista de adquirir grãos, ou seja, essa incapacidade levou a uma restrição do ponto de vista de produção de carne de frango, né? Ou seja, essa margem, obviamente, negativa para o setor acaba afetando o seu potencial de crescimento, né? Então, ou seja, a gente tem um cenário ainda bastante sólido no caso do milho, mas lembrando que mesmo dentro desse cenário, a forte oferta da produção de milho na segunda safra, principalmente oriunda do Centro-Oeste, de certa forma pode ainda nos levar a uma pressão negativa de preço. Não que essa pressão será muito intensa, mas é importante a gente lembrar que a produção no Brasil é capaz de atender o mercado externo e atender também o mercado doméstico. Bem, então, quando a gente observa um cenário global, a gente consegue ver que a relação estoque-consumo
de milho permanece bastante apertada nos Estados Unidos e na China. A gente pode observar isso claramente nesse gráfico, ou seja, as barras em azul representam essa relação estoque-consumo, que é uma relação que retrata quantos por cento da demanda pode ser entendido pelos níveis atuais de estoque. A linha amarela representa a média histórica, então a gente consegue observar que a relação estoque-consumo de milho fica muito apertada nos Estados Unidos, no ano safra 2012-2013, um cenário também de restrição de oferta no mercado chinês. E quando nós fazemos essa mesma análise para o mundo, então a gente consegue observar essa relação estoque-consumo de milho ainda abaixo da média histórica, e um cenário, seja, bastante positivo do ponto de vista de preço e bastante preocupante do ponto de vista de oferta. Nesse cenário todo, obviamente, o Brasil sai ganhando, porque o Brasil hoje é um dos poucos países que tem excedente de oferta para se levar ao mercado internacional, então isso torna a nossa expectativa de exportação bastante interessante para o final desse ano de 2012. Então, analisando um quadro de oferta e demanda mundial de milho, então nós temos uma expectativa de produção global em 2012, 2013 em torno de 840 milhões de toneladas. Aí, apesar desse crescimento da produção, a gente passa a ter um recuo na relação estoque-consumo de milho. Tá? Então, isso tem ajudado a manter os preços do milho em torno de 7,5 beirando a $8 o bushel em Chicago. Lembrando que agora a gente passa a ter uma restrição de aumento de preço no mercado internacional do milho, em função agora de ter uma desaceleração de demanda, ou seja, a demanda no caso do milho ela já tem apresentado uma restrição, então a gente vê um setor de carnes agora bastante fragilizados, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. E analisando o cenário então dos Estados Unidos, nós tínhamos uma estimativa de produzir 370 milhões de toneladas no ano agrícola 2012-2013, os Estados Unidos vai colher 272 milhões de toneladas, os Estados Unidos voltou a fazer uma correção negativa em relação à sua última estimativa, então um aperto de estoque bastante expressivo no mercado norte-americano, isso pode levar inclusive no próximo ano um aumento expressivo na área plantada de milho por parte dos produtores dos Estados Unidos. Então, esse cenário está ajudando, obviamente, a manter os preços do milho no mercado internacional em níveis bastante altos, tá? Mas lembrando que agora a gente passa a ter um limite para altas maiores, em função, obviamente, do poder da demanda que passa a ficar restrito diante dos preços atuais. Bem, aqui no Brasil a gente consegue observar o forte crescimento das exportações depois da quebra norte-americana, tá? Então, ou seja, de julho para frente o Brasil passou a exportar numa média acima de 2 milhões de toneladas, né? Em setembro chegamos a bater 3,14 milhões de toneladas de exportação, ou seja, no acumulado de janeiro a setembro o Brasil já exportou 9 milhões, quase 9 milhões e meio de toneladas de milho contra 6,2 milhões de toneladas exportadas no mesmo período do ano passado. Então, sem dúvida nenhuma, isso tem ajudado a gerar uma liquidez no mercado e ajudado a manter os preços em patamares significativos, mesmo no Centro-Oeste. Apesar de uma ligeira tendência negativa de preços registrados ao longo dos últimos 30 dias, os preços ainda estão em patamares bastante remuneradores e esse nível de preço deve incentivar bastante a produção da segunda safra no próximo ano, por parte dos produtores, principalmente no Mato Grosso. Bem, nos chama a atenção a correlação de preços, né, que o milho passa a ter agora com a Bolsa de Chicago, e esses slides agora demonstram isso de forma muito clara. Se nós fizermos um comparativo entre 2001 a 2006, a correlação de preço em Lucas do Rio Verde, lá no meio norte do Mato Grosso, com os preços do milho na Bolsa de Chicago, a correlação era de apenas 48%. Isso significa dizer que os preços em Lucas do Rio Verde não acompanhavam os preços na Bolsa de Chicago, ou seja, eram precificações independentes, com fatores independentes de formação de preço. Tá? Mas o que a gente observa é que a partir de 2007 até 2012, a correlação aumentou para 76%. Né? Então, ou seja, isso significa dizer que o Brasil passa a ter uma importância muito forte no mercado internacional, ou seja, a nossa participação no mercado internacional está levando a uma correlação de preço com a Bolsa de Chicago. Isso é excelente para a cadeia produtiva, porque isso dá transparência na formação de preço. Né? Até um tempo atrás, o produtor brasileiro produzia milho sem ter certeza de quanto venderia na sua época de colheita, justamente por ele não ter um modelo claro de formação de preço, ao contrário da soja. A soja sempre teve uma correlação muito forte com Chicago, então é muito fácil, a princípio, pelo menos, ter uma noção de preço. Né? E agora, com essa correlação aumentando, né, do milho com a Bolsa de Chicago, isso traz um novo cenário, traz um cenário mais dinâmico para o Brasil, isso traz uma perspectiva melhor do ponto de vista de produção. E, sem dúvida nenhuma, isso diz que o Brasil está se inserindo cada vez mais no mercado internacional como um importante player. Quando nós fazemos esse mesmo exercício analisando Cascavel, ou seja, uma região muito mais perto do porto do que o Centro-Oeste, né, em 2001 até 2006, a correlação de preços de milho de Cascavel, né, no oeste do Paraná,
contra a CBOT era de apenas 52%. Ou seja, isso não cabe dizer, obviamente, que não havia uma correlação, né? As condições de formação de preço em Cascavel eram diferentes das condições de formação de preço em Chicago. 2007 a 2012 já passamos a ter uma relação de 84%, ou seja, os preços no oeste do Paraná sendo fortemente influenciados por oscilações no preço em Chicago. Quando nós reduzimos, então, essa análise de 2009 para 2012, então nós passamos a ter uma relação dos preços do Lucas do Rio Verde com a CBOT de 89% e de Cascavel com a CBOT de 95%. Ou seja, uma influência fortíssima da formação de preços no Brasil em relação a Chicago. Isso é excelente para o mercado e, muito possivelmente, no ano que vem, em função da quebra norte-americana e do excedente de produção que o Brasil ainda terá para exportação, isso deve tornar essa relação ainda bastante estreita. Bem, então, o que a gente consegue observar o comportamento dos preços, então a gente vê um cenário diferente entre o sul e a região centro-oeste. Então, tanto no Mato Grosso quanto no Goiás, a gente consegue observar que nos últimos meses, que essa linha azul, a gente vê uma ligeira queda de preço, né? Mas ainda com níveis de preço próximo ao que foi 2011. Já no Rio Grande do Sul e no Paraná, a gente vê uma tendência ainda de preços mais altos do que no mesmo período do ano passado. Então, ou seja, no centro-oeste nós ainda temos um excesso de ofertas, oriundo da excelente produção que nós tivemos na segunda safra, do ano agrícola 2011-2012, enquanto na região sul a gente passa a ter um momento de restrição de oferta. Então, tudo isso leva a condições de preços bastante diferentes, mas sem dúvida nenhuma um forte estímulo para o crescimento de área na segunda safra do próximo ano. Bem, analisando então uma tabela de oferta e demanda de milho no Brasil, o que a gente consegue observar então dentro desse cenário é uma estimativa de produção no ano que vem de 71 milhões de toneladas, seria uma estimativa de produção recorde. Ou seja, espera-se uma produção na primeira safra maior do que a 2011-2012, apesar de uma queda na área plantada, uma queda de quase 10%, mas isso se deve porque no ano agrícola 2011-2012 foi um ano de laninha, um ano de forte quebra de produção, principalmente na região sul do país, e agora esse ano é um ano esperado de El Niño, ou seja, a princípio espera-se que o regime de chuva seja melhor do que o ano passado, apesar que essa não está sendo a condição atual agora no Rio Grande do Sul, onde o plantio de grão permanece atrasado em função de que o regime de chuvas está atrasado esse ano, mas a princípio ainda se trabalha com a hipótese de um crescimento de produção em função de climas melhores, mas tudo isso ainda a se confirmar. Para a segunda safra, espera-se então um crescimento de área, principalmente na região centro-oeste do Brasil, mas dentro desse cenário espera-se também um crescimento da exportação, mas é importante a gente destacar que a exportação no ano que vem será muito mais importante do que nesse ano. Em função desse crescimento de produção esperado. Se nós não tivermos problema na safrinha, tudo levaria o Brasil a ter uma área recorde de milho e, obviamente, isso nos faz pensar do ponto de vista de estratégia. Se já for possível, para quem tem milho a ser colhido, já travar preços, passa a ser uma estratégia bastante importante, porque o ano que vem pode ser um ano de recuperação da safra norte-americana, numa safra que começa a ser cultivada ali em maio, um ano ainda de crescimento econômico bastante delicado e num ano de aumento de oferta no Brasil. Então, os preços atuais são preços excelentes para a gente pensar já em estratégias de seguro de preço para o próximo ano. Bem, então, quando nós vamos para o mercado de soja, o que nós passamos a ter dentro do mercado de soja? Então, quais são os pontos em destaque? Uma quebra de produção na América do Norte, muito forte na campanha agrícola 2011-2013. Tudo isso levou os preços a níveis recordes, tanto no Brasil quanto no mercado internacional. Então, assim, um cenário fantástico do ponto de vista de comercialização. A demanda ela ainda não se intimidou perante os atuais níveis de preço. A prova disso é o forte crescimento das importações chinesas de soja. E no Brasil, a restrição de oferta deve levar a um limite na nossa capacidade de esmagamento. Tudo isso tem levado a uma restrição do preço de farelo de soja e os preços dos derivados de soja, tanto farelo quanto óleo, cresceram de forma bastante expressiva. Então, a gente consegue observar, fazendo aquele mesmo exercício que nós fizemos para o milho, que a relação estoque de soja nos Estados Unidos permanece bastante apertada. Então, no começo do próximo ano, antes da entrada da colheita de soja na América do Sul, a gente ainda pode ter preços bastante favoráveis no caso da soja. Na China, essa relação continua acima da média histórica, mas mesmo assim a China ainda continua sendo uma grande importadora da oleaginosa. E no mundo, se espera-se um crescimento da produção de soja em função de uma produção na América do Sul. Então, é importante a gente destacar que, a princípio, havendo uma produção recorde na América do soja, há uma tendência, obviamente, de queda de preços, mas, obviamente, devemos ainda ter preços remuneradores, mas lembrando que a tendência é de aumento de oferta. Então, é difícil imaginar, por exemplo, a soja nos níveis atuais logo no começo do próximo ano. Ou seja, a não ser, obviamente, se nós tivermos uma quebra de safra na América do Sul, que, a princípio, tudo indicaria que teríamos uma produção em patamares bastante elevados, dado o crescimento da área plantada.
Então, analisando um pouco a oferta e demanda de soja no mundo, então espera-se um crescimento da produção, uma ligeira recuperação nessa relação estoque-consumo. Então, tanto é verdade que quando nós observamos o mercado em Chicago, a gente já vê os preços no futuro valendo menos do que os preços no presente, tudo isso em função do aumento de oferta esperada. E os Estados Unidos corrigiu recentemente a sua expectativa de produção. No último relatório do USDA era esperado uma produção de 71, quase 72 milhões de toneladas. Nesse último relatório, divulgado agora em outubro, o USDA passa a estimar a produção norte-americana em quase 78 milhões de toneladas. Mesmo assim, o estoque no mercado norte-americano ainda permanece muito apertado. Isso ajuda a sustentar, obviamente, os preços da oleaginosa no mercado internacional. Mas lembrando que há uma expectativa de redução de preço em função do crescimento na América do Sul. Então, a gente vê isso aqui claramente. Então, 2012, 2013, uma queda de produção na América do Norte em relação ao ano agrícola 2011, 2012, enquanto a gente observa que na América do Sul já há um crescimento expressivo de produção, ou seja, 2011, 2012 nós tivemos um problema de produção em função de estiagem e agora espera-se uma área recorde, uma safra recorde. Então, de 2008 a 2009, até o ano safra 2012, 2013, a produção na América do Norte recuou 2,3%, enquanto na América do Sul cresceu 54%. Então, um peso muito forte na expectativa de produção na América do Sul para o próximo ano safra. Há uma forte demanda pela soja brasileira, então a gente consegue observar nesse gráfico em barras em verde, abaixo no quadrante esquerdo, que em 2012, de janeiro a setembro, nós já exportamos quase 32 milhões de toneladas, contra 28 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. Então, ou seja, o Brasil exportando cada vez mais soja para o mercado, e de todo esse volume, 71% foi para o mercado chinês. Então, isso mostra que o mercado da China ainda não se intimidou perante aos altos preços da oleaginosa. O mercado ainda especula muito se a desaceleração econômica poderia levar a uma restrição do consumo de soja, mas até o momento a China não deu sinais nesse sentido, de que a desaceleração econômica tem restringido a questão da oferta, a questão da sua demanda pelo grão. A gente consegue observar nesse gráfico, então, claramente que os preços do farelo de soja subiram de forma significativa, tanto do farelo quanto do óleo. No caso do farelo de soja, tem prejudicado a cadeia produtiva de carnes, ou seja, há restrição de oferta, ou seja, há lugares onde há dificuldade em se encontrar o produto e o alto preço tem reduzido de forma significativa a margem do setor produtor de carnes. E olhando o comportamento do mercado doméstico, a gente vê então que no caso de Cuiabá, ao contrário da sua média histórica mesmo no ano passado, os preços em Cuiabá atualmente se encontram acima do mercado futuro, em Chicago. Tá? Então, o base aqui é uma relação onde você pega o preço na origem e reduz ao preço no mercado futuro, na Bolsa de Chicago, para ver o diferencial desse preço. Então, dizemos que esse base está enfraquecido, tá? Quando se há um desconto cada vez maior, e quando se há um desconto menor, um ágio, se diz que o base está fortalecido. Então, a gente vê claramente essa linha em verde, que o preço da soja em Cuiabá vem se mostrando acima do mercado futuro. Isso é claramente uma questão de restrição de oferta e muito possivelmente esse mercado deve continuar se descolando e preços bastante altos ainda para o final do ano. E aqui temos então o comportamento dos preços. Recentemente a gente vê um ligeiro embicamento do preço em 2012, que é essa linha azul. Isso se deve, obviamente, a uma ligeira redução dos preços na Bolsa de Chicago. E, obviamente, que o mercado, de novo, aposta agora numa super safra na América do Sul, que poderia levar a uma desvalorização de preços para o próximo ano. Então, analisando uma tabela de oferta e demanda brasileira de soja, para a gente fazer, então, finalizarmos aqui o nosso raciocínio. Então, espera-se uma produção recorde no Brasil, de 82 milhões de toneladas, estamos falando de uma produção muito superior em relação ao ano safra 2011-2012, quando se produziu 66 milhões de toneladas. E nesse cenário, obviamente, se espera um esmagamento recorde de soja no Brasil, uma exportação recorde de soja e uma recuperação dos estoques finais. Então, por isso que o mercado já trabalha com a possibilidade de recuo de preço. Ainda devemos ter um primeiro semestre com preços muito fortes, tanto para a soja quanto para o milho, mas para um cenário já de recuperação, e aí vai depender do tamanho da safra norte-americana para o próximo ano. Bem, estamos abertos agora às perguntas dos internautas. Então, apenas lembrando que essa apresentação ela voltará a ser repetida amanhã, a partir das 8h30. Bem, há uma pergunta aqui, se a desaceleração econômica na China poderá afetar o consumo de soja já no próximo ano. Bem, a princípio esperava-se que esse comportamento já ocorreria esse ano. A China está crescendo menos do que em relação ao ano passado, a China deve crescer esse ano em torno de 7,5%, 7,8% contra 9% no ano passado, e apesar desse menor crescimento econômico, a China ainda continua importando bastante o grão. Tá? Então, a princípio, todas as expectativas, e mesmo quando os investidores reduzem os preços em função dessa desaceleração econômica na China, o fato é que isso não tem se confirmado.
tá? A China ainda continua uma grande exportadora, há uma expectativa de importação recorde esse ano, no ano de safra 2012-2013, aliás, em torno de 61 milhões de toneladas, então tudo isso tem sido bastante questionado pelo mercado. O fato é que não se intimidou, a China não se intimidou, mas ainda vamos ter que observar como é que vai ser o impacto econômico no próximo ano na China, se vai ser mais intenso ou menos intenso do que nesse ano. Tem uma pergunta do grupo lá em Chapadão do Céu, se a provável queda da qualidade do trigo colhido no sul do Brasil, só vou pedir para a equipe aumentar um pouquinho a fonte para ficar mais clara a leitura, mas há uma pergunta aqui se a provável queda na qualidade do trigo colhida no sul do Brasil, né, em decorrência do clima, se ela pode influenciar negativamente, momentaneamente, o preço do milho, visto nessa situação o trigo é direcionado para a alimentação animal. Bem, há uma competição, mas eu acho difícil talvez isso acontecer de forma generalizada, tá? Até porque a gente tem uma oferta de trigo no Brasil bastante restrita, então apesar de competir diretamente nos mercados regionalizados, em termos de volume, o trigo ainda é pouco competitivo em relação ao milho. Tá? Eu te diria que a maior influência no preço do milho esse ano vai ser muito mais a sua própria oferta do que em relação a uma queda na qualidade do trigo, mas nos mercados regionais, sem dúvida nenhuma, isso poderia acontecer. O Pedro faz a seguinte pergunta: com uma safra recorde na América do Sul, será que não teríamos problemas de logística no próximo ano? Isso é uma preocupação eminente do mercado, sem dúvida nenhuma poderemos ter um problema assim, de logística, né? Isso não seria novidade para o Brasil, isso obviamente pode prejudicar inclusive o comportamento de preço, porque a falta de armazenagem, os problemas nos portos, a má infraestrutura rodoviária, ferroviária, etc., pode levar a uma corrida para a venda. Tá? Isso, obviamente, poderia depreciar um pouco os preços, mesmo num cenário que seja positivo. Então, a logística sempre e passará a ser uma preocupação muito forte no próximo ano. O Marcelo José Taídes do Reis faz a seguinte pergunta: com o aumento da produção brasileira de soja, como está sendo vista a logística da exportação? Bem, então é exatamente a mesma pergunta que foi feita agora. Então, assim, é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, eminente em relação a esse mercado. Lembrando que no próximo ano, com uma safra no Brasil de 82 milhões de toneladas, se efetivamente ela for confirmada, obviamente que nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, problema para armazenar essa soja. Lembrando que nós ainda teremos uma safra recorde de outros produtos também, então tudo isso, sem dúvida nenhuma, leva a uma preocupação. A seguinte pergunta: qual seria a tendência de preço no mercado do milho no primeiro semestre do próximo ano? Tá? Bem, o que nós poderíamos esperar desse mercado? Como é que nós estamos enxergando esse comportamento de preços? Nesse final de semestre, eu acredito que mesmo num volume de exportação recorde, nós ainda poderíamos ter problema do ponto de vista de preço, porque o Brasil ainda deve virar o ano com 8 milhões de toneladas. Então, acredito que a exportação ajuda a manter o preço no mercado doméstico, mas eu acho que ainda haveria uma tendência negativa de preço. No próximo ano, o que pode se esperar desse mercado? Bem, nós vamos ter uma safra de verão a ser colhida, tá? Espera-se uma safra maior do que no mesmo período do ano passado, e o grande problema é que o Brasil precisa exportar milho no primeiro semestre do ano que vem, mas nós vamos ter uma competição direta com a soja. Tá? Então, eu te diria que, apesar de nós termos um cenário no mercado internacional bastante favorável do ponto de vista de exportação, do ponto de vista de preço, poderíamos ter uma pressão negativa sobre o preço do milho, por isso que a gente volta a ressaltar a importância de se aproveitar os preços nesse momento, que estão em patamares bastante favoráveis, e já se fazer essas travas de preço. O João Pedro faz a seguinte pergunta: qual a tendência para o mercado de carne diante dos atuais preços dos grãos? Bem, conforme nós ressaltamos agora mesmo, isso é uma preocupação latente do setor da cadeia produtiva, né? Ou seja, o que está acontecendo, né? É claro, na verdade, a perda da capacidade, da competitividade do setor produtivo de carnes em função dos altos preços do milho e principalmente também do farelo de soja. Nesse caso, está tendo até um peso maior do que especificamente no caso do milho, e obviamente está levado, inclusive, a uma reivindicação do setor, a um pedido de ajuda governamental em função de que os altos preços estão tirando a competitividade do setor produtivo de carnes. Enquanto esses preços permanecerem altos, e a gente ainda deve permanecer com esses preços altos ainda no primeiro semestre do próximo ano, isso deve, sem dúvida nenhuma, afetar o setor produtivo de carnes.
E, obviamente, se espera-se, então, que o governo atue de alguma forma para ajudar a reduzir um pouco essa pressão sobre o setor produtivo de carnes. Tá? Então, já há uma reivindicação muito grande em relação a isso. O problema é que o próprio governo hoje tem níveis de estoque bastante baixos, então, possivelmente, teria que haver uma readequação na política para melhorar a competitividade do setor de carnes. Ramili Pereira faz a seguinte pergunta. Com o aumento da produção de soja no Brasil, poderia haver uma queda, acho que perdeu a fonte aqui, vou voltar, bem, com o aumento da produção de soja no Brasil, poderia ocorrer uma queda no preço da soja no próximo ano? Bem, Ramili, é exatamente essa a nossa preocupação, na verdade Chicago já sinaliza isso, né? O que está acontecendo? Se espera-se no ano 2012, 2013 um crescimento da produção de soja, e esse crescimento não vem da produção da América do Norte, mas da produção da América do Sul. Então, se você analisar Chicago, se você já analisar os contratos que vão ser negociados para o próximo ano, eles já são menores do que os preços atuais. Tá? O que poderia reverter esse cenário? Uma quebra de produção na América do Sul. Do ponto de vista de clima, espera-se um ano melhor, tá? Mas, a princípio, nós teríamos uma tendência de queda de preço. Eu ainda acredito em preços bastante firmes, ainda no primeiro trimestre do próximo ano, mas a produção de soja na América do Sul, ela sem dúvida nenhuma levaria a uma tendência negativa de preço. Bem, o Neto Gayer faz a seguinte pergunta: qual a perspectiva da retração do consumo de milho e soja por parte da avicultura em 2013? Bem, acho que nós já respondemos um pouco essa pergunta, mas ressaltando, o setor de carnes está perdendo competitividade diante dos níveis de preços atuais. Tá? Lembrando que esse ano, inclusive, tivemos um problema real de oferta, ou seja, avicultores não encontrando a matéria-prima para produzir ração e levando, obviamente, ao abandono da produção. Enquanto os preços das commodities permanecerem altas e se o mercado não conseguir repassar isso para o varejo final, sem dúvida nenhuma, há uma perda de competitividade no setor produtor de carnes. Tá? Lembrando que 2011, 2012 foi um ano de perdas consecutivas de produção, América do Sul, América do Norte, agora perdas na Rússia, perdas no leste europeu, então tudo isso apertando bastante a competitividade do setor produtor de carnes. Enquanto nós não reequilibrarmos essa oferta, o setor vai permanecer numa situação bastante delicada. O Júlio Mercury faz a seguinte pergunta: para quem tem milho estocado, qual seria a melhor época para venda? Júlio, eu já trabalharia com a hipótese de venda já momentânea, porque eu acredito bastante que nós estamos tendo uma produção recorde de milho na segunda safra. Ou seja, por mais que a gente já tenha negociado e estamos exportando um volume bastante interessante, todos os dados indicam que nós ainda vamos ter um nível de estoque significativo. É importante a gente destacar um pouco esse estoque. No Brasil isso acontece. Tem estoque, mas o preço está subindo. O problema é que nós temos uma diferença de localização geográfica. Enquanto o consumo está muito forte no sul e sudeste, o estoque está na região centro-oeste. Tá? Então, isso às vezes leva a um aumento dos preços na região sul contra um aumento de estoques na região centro-oeste, mas em função da reivindicação do setor produtor de carnes, pode levar o governo, por exemplo, a fazer leilão de VEP e daí transportar esse milho da região centro-oeste para a região sul do país e a partir daí ter uma interferência de preço. O Gerson faz a seguinte pergunta: com a redução da produção de milho, continuam os problemas do granjeiro. Existe alguma ação pública para tratar disso? Bem, então, como nós já dissemos também, o governo está buscando de alguma forma atuar. O problema é que hoje nós temos um estoque público bastante limitado. O governo vem fazendo alguns leilões, principalmente para atender, seja leilões de balcões, seja leilões de VEPs para atender esse mercado. Mas eu acredito que isso vai ter que ser intensificado daqui para frente. Tá? Então, acho que nós vamos ter que esperar primeiro passar essa colheita da safrinha, esse volume de exportação, para ter uma ação pública mais enérgica. O Clair Rampazzo faz a seguinte pergunta: com a queda da produção americana de milho nessa safra de verão em estoques mundiais baixos, por que temos a tendência negativa de preços no primeiro semestre de 2013? Clair, é uma questão muito simples, né? Em tese, nós poderíamos já no primeiro e segundo semestre do próximo ano ser fortes exportadores de milho por uma condição muito clara. Nós temos excedente para isso, o mercado está sedento por milho. O problema é que nós vamos ter uma competição direta com o volume de exportação, ou seja, com o complexo soja. O primeiro semestre geralmente é movimentado pelas trades para todo o complexo da soja. E, obviamente, nesse caso, o milho acaba sendo deixado de lado. Então, o que poderia acontecer? Na região sul, ela consome seu produto, ela não é uma forte exportadora, enquanto o centro-oeste exporta principalmente a safrinha. Então, nós devemos ter um estoque no primeiro semestre concentrado na região centro-oeste e por isso que poderíamos ter uma tendência de preço negativa
aqui no Brasil, mesmo num cenário de alta dos preços no mercado internacional. Então, por isso que eu acredito que seria um momento interessante já de comercializar o milho, porque nós teríamos um estoque na região centro-oeste casado com uma vinda da safra de verão. Então, tudo isso, obviamente, aumentaria momentaneamente a oferta do milho no mercado. Lembrando que a gente ainda acredita em preços remuneradores, mas muito mais concentrados no primeiro trimestre no próximo ano do que do segundo trimestre para frente. O Guilherme Rocha faz a seguinte pergunta: esse desequilíbrio de estabilidade do preço dos grãos pode afetar o mercado leiteiro? Olha, todo o mercado consumidor do grão, sem dúvida nenhuma, é afetado. A partir do momento que você tem, por exemplo, leite com preço inferior, por exemplo, ou com uma tendência de preço que não tem acompanhado a valorização do preço do milho, isso obviamente leva a uma queda na margem do setor, isso afeta, isso dá um desestímulo ao setor produtivo, a exemplo do que vem acontecendo principalmente no setor avícola. Então, tudo isso obviamente leva a uma condição de reequilíbrio de oferta a partir do momento que você está tendo margens negativas no setor. Então, sem dúvida nenhuma, é um problema para todos os consumidores de grãos. O Paulo Olavo faz a seguinte pergunta: em função do aumento da oferta e baixa nas cotações, poderia algum comprador não honrar os lotes futuros já assumidos? Olha, Paulo, eu acho bastante complicado, se a gente estiver falando principalmente de soja na sua pergunta, porque são grandes tradings, né? Essas grandes tradings, geralmente, elas honram seus compromissos, até porque elas fazem, obviamente, um seguro de preços já antecipadamente. Obviamente que esse ano está sendo um ano pesado para todas elas, né? Pela flutuação de preço, um forte dispêndio de capital para se cobrir margeamento, né? Fortíssimos esse ano, mas eu não acredito que haveria uma desonra de preço. Ao contrário, esses preços, sem dúvida nenhuma, seriam honrados, até porque esse setor ele precisa dar o exemplo do que eles reivindicaram lá atrás, quando nós tivemos um aumento, a primeira vez que a soja bateu R$50 no mercado brasileiro, nós tivemos quebra de contratos por parte dos produtores e, obviamente, esses compradores acionaram judicialmente os seus fornecedores. Então, não acredito que eles partiriam por uma iniciativa dessa, porque eles justamente estariam descumprindo o que eles fizeram no passado. Pedro Augusto faz a seguinte pergunta: quais as formas de fazer um equilíbrio entre os preços de grão versus o mercado de carne? Olha, Pedro, aí é justamente quando nós temos uma relação ganha-ganha. A gente não pode ter uma relação onde um ganha e o outro perde, tá? Até porque isso passa a ser complicado. Então, não adianta, por exemplo, nós termos preço do milho a 35 ou 40, porque efetivamente o setor produtivo de carnes não tem capacidade de pagar isso. E, consequentemente, você venderia, mas dificilmente receberia esse preço, tá? Então, esse equilíbrio está justamente quando se há uma relação ganha-ganha para ambos os lados. Com a queda da produção de milho nos Estados Unidos, não tem possibilidade do milho aumentar os preços na CBOT e também no Brasil para janeiro e fevereiro? Olha, Tiago, a questão é, em tese teria, mas o problema é que Chicago já encontra uma certa dificuldade em aumentar os preços, tanto é que a gente chegou a um certo nível de preço, os preços voltaram a cair, em função já de uma restrição de uma restrição de demanda, ou seja, o setor produtivo de carnes perdendo margem, tá? Então eles estão se readequando do ponto de vista de produção. Então, obviamente, eu acho que espaço para altas de preços, elas não poderiam ser tão expressivas em função de a gente já estar verificando nesse momento uma restrição de demanda. O Cleomar faz a seguinte pergunta: os preços dos insumos atualmente são fortemente influenciados pelos atuais preços da soja e milho. Diante do crescimento da produção mencionado para os dois produtos, qual a melhor estratégia a ser adotada pelos produtores no Brasil para a compra dos insumos para o plantio da safra de verão 2013-2014? Bem, sem dúvida nenhuma, quando a gente passa a ter um alto preço de commodities, leva, sem dúvida nenhuma, a um aumento da área plantada. Então, nós estamos tendo um aumento da área plantada com grãos, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Tá? Esses altos preços vão incentivar o crescimento da área plantada também em 2013 e 2014, sem dúvida nenhuma, uma tendência de alta dos preços dos insumos agrícolas. Eu acredito que no próximo ano nós ainda podemos ter correções positivas de preço, talvez não tão elevadas quanto esse ano, até porque a tendência no próximo ano seria até de uma redução de preço em relação a esse ano. Acho que é importante, quando a gente fala em redução de preço, é tentar conter um pouco as expectativas. Tá? Nós não estamos falando que o preço da soja, por exemplo, vai sair dos 80 e voltar para os 30. Tá? Mas há uma tendência de redução de preço e a gente tem que trabalhar com essa expectativa. Preço 80 da soja, preço do milho a $8, o bushel em Chicago, não são preços sustentáveis para a cadeia produtiva. Então é importante se conter um pouco essa questão. Mas o fato é que esses preços elevados estão levando a um aumento na área plantada com grãos, tanto é que o Brasil está saindo, ele vai aumentar, nós vamos ter uma área de 27,4 milhões de hectares, então estamos saindo de 25 para 27 milhões e meio, ou seja, um aumento extremamente expressivo de área. Isso vai aumentar a demanda no setor que está capitalizado, possivelmente ajuste de preço de insumos. Então, para quem já está capitalizado agora, eu acho que a melhor estratégia é já comprar antecipadamente os insumos que já seriam para o ano agrícola 2013-2014.
O Grupo Chapadão do Céu faz a seguinte pergunta: com a elevação dos preços de soja e milho, como está o movimento de ampliação de preços dos insumos? Bem, sem dúvida nenhuma passa a ser elevado, né? Nós temos insumos que acompanham os preços das altas da commodity, outros insumos que acompanham os preços do petróleo, taxa de câmbio. Nós estamos num momento de alta de preços dos insumos com uma taxa de dólar em torno de 2. Então, sem dúvida nenhuma, um ano de elevação. Mas é importante destacar que o aumento dos preços do grão foi muito mais elevado do que o aumento dos preços dos insumos. Então, isso não deve afetar de forma significativa a margem do produto rural. Pelo contrário, a margem permanece excelente. O Leandro Rogério, de Deus, está fazendo a seguinte pergunta: o estoque da China está aumentando, qual a possibilidade de eles, acredito, reverterem a exportação? Leandro, a China sempre foi uma preocupação em relação a isso, né? O nível de estoque é relativamente alto, a China é um dos países que mais tem estoque de soja, o governo já tem feito isso pontualmente, ou seja, ele já tem leiloado estoque público de soja, mas o grande problema da China é uma questão de segurança alimentar, e por essa razão a China continua importando. Mas, obviamente, a gente tem que monitorar isso de perto, porque se os preços fugirem do controle, obviamente, o governo chinês pode leiloar um nível maior de estoque público, tentando, naquele momento, reduzir um pouco o preço da soja. Tá? Então, é difícil responder isso, mas é importante, sem dúvida nenhuma, ser monitorado. Bem, o Guido está fazendo a seguinte pergunta: fixar preço da soja pode ser viável? Guido, se você já tiver essa opção de fixar preço da soja, não sei para que período você efetivamente está falando, se já for para o próximo ano, safra para colheita, sem dúvida nenhuma eu acho que sim. Tá? De novo, o que pode levar a uma redução do preço da soja agora seria uma quebra de produção na América do Sul. A princípio, não tem nada indicando isso, pela expectativa de ser um ano diferente do Laninha do ano passado. Então, as fixações de preço para o próximo ano, elas estão fantásticas. Tá? Com preços muito acima da média histórica e muito acima do que possivelmente você já vendeu nos anos anteriores. Então, sem dúvida nenhuma, seria um bom momento para fixar preço. O Geraldo Mercury, ele está fazendo a seguinte pergunta: para quem tem milho estocado, qual seria a melhor época para venda? Então, Júlio, eu já trabalharei com a expectativa de venda nesse momento, eu não esperaria muito. Tá? O que pode, de novo, levar a um aumento aumento dos preços do milho, né? Teria que ser uma nova redução na expectativa de produção dos Estados Unidos, uma safra aí que está sendo colhida, mas, de novo, é importante a gente destacar que já há uma restrição de demanda, então já há um certo refúgio dos consumidores em pagar um preço para grãos tão alto. Bem, nós agradecemos a vocês, internautas, por terem participado mais uma vez dessa palestra online. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas aqui podem ser encaminhadas à equipe da Pioneer, que em seguida nós responderemos à medida possível. Muito obrigado. Bem, nós vamos abrir então a sessão para perguntas e respostas. Então, é importante a gente ressaltar da necessidade de se trabalhar a estratégia de preço. E nós temos o Carlos Henrique fazendo a seguinte pergunta: quais as perspectivas de exportação do milho brasileiro no primeiro semestre do próximo ano? Então, Carlos, a princípio, nós teríamos uma perspectiva muito interessante. Primeiro que nós temos preços altos no mercado internacional, esse preço deve permanecer até a entrada da safra norte-americana, porque nós temos um problema de restrição de oferta na América do Norte, nos Estados Unidos, que é um grande mercado consumidor, é o principal mercado exportador, então haveria espaço em tese para o Brasil exportar. O problema do Brasil vai ser uma questão logística. No primeiro semestre é uma competitividade direta com a estrutura de soja, o mercado prefere exportar soja, a estrutura é voltada para a exportação de soja em detrimento das exportações de milho, então isso não favoreceria, obviamente, um mercado para exportação de milho. Então a gente possivelmente ainda deve exportar um volume interessante em janeiro até começo de fevereiro e depois, obviamente, haveria uma desaceleração natural das exportações de milho que deveriam ser retomadas, então, no segundo semestre do próximo ano. O João faz a seguinte pergunta: em virtude de uma perspectiva de aumento da produção de soja no próximo ano, qual seria a melhor estratégia em se tratando de preço? Olha, João, eu já trabalharia sem dúvida nenhuma com uma perspectiva de travar preço, ou seja, apesar de uma restrição de oferta na América do Norte, e nós devemos permanecer com patamares de preço ainda altos até o primeiro trimestre do próximo ano. Por que até o primeiro trimestre do próximo ano? Porque o mercado vai estar olhando a condição de oferta nos Estados Unidos. Chicago reflete muito mais a condição de produção, de oferta e demanda dos Estados Unidos do que em relação às condições de oferta e demanda na América do Sul. Então, essa restrição de oferta ainda deve deixar os preços da soja em patamares elevados. Mas vindo a produção na América do Sul, que pode ser uma produção recorde, obviamente haveria uma pressão negativa de preço, né? Então, seria muito importante se trabalhar o cenário de preços atuais, aproveitando as altas atuais, do que esperar, obviamente, uma consolidação de uma safra recorde na América do Sul. O Wilson faz a seguinte pergunta: qual a perspectiva de preços de milho para os produtores da região celeiro do Rio Grande do Sul?
Olha, Wilson, claramente nós temos um problema de oferta na região sul do país, com exceção do Paraná. Ou seja, há um problema de déficit. Na verdade, os produtores, principalmente o setor produtivo de carnes da região sul, já vem pedindo ajuda para o governo em relação a um possível deslocamento do excedente de produção do centro-oeste para a região sul do país. E, obviamente, isso tem ajudado a sustentar os preços do milho aqui no mercado doméstico. Então, é verdade que quando a gente observa o comportamento de preço no centro-oeste com o sul, a gente vê sinais contrários. Enquanto no centro-oeste a gente passa a ter uma pressão negativa em função do excedente de oferta, no sul a gente vê uns preços ainda se mantendo em patamares elevados. Então, acredito que esses preços podem permanecer em patamares elevados até a entrada da safra de verão. Aí haveria uma tendência natural de decréscimo de preço, até porque se espera uma boa safra de verão em função de condições climáticas, né? E também tem que se analisar como é que seria uma estratégia do governo que poderia fazer leilões de VEP, ou seja, escoando o excedente de produção do centro-oeste para a região sul do país, mas eu acredito que uma tendência mais natural de pressão negativa seria principalmente a partir da entrada da safra de grãos no sul do país. Vicente faz a seguinte pergunta: na sua opinião, o problema de logística que temos hoje em diversas regiões do Brasil tem uma solução? Olha, Vicente, isso está parecendo inclusive um problema, fazendo uma analogia com a dívida, com a dívida financeira da zona do euro, ou seja, que não se resolve no curto prazo. Logística é um problema complexo aqui no Brasil, tá? Ou seja, os investimentos que necessitam serem alocados para efetivamente nós termos uma logística não só eficiente como decente, tá? Isso levaria a investimentos de longo prazo, tá? Então a gente vê que o PAC considera diversos investimentos em logísticas, mas para nossa tristeza, uma série desses investimentos que estão paralisados por algumas razões, entre razões de desvio de dinheiro, ou seja, de licitações ilegais, até estruturas de investimentos que efetivamente ainda não saíram do papel. Então, a logística ainda é um caminho que precisa ser percorrido, mas um caminho de longo prazo, tá? Então, não dá para se falar em logística decente em menos de 5 anos. O Miller tem o seguinte questionamento: o Brasil terá capacidade de atender exportações e atender seus próprios estados ao mesmo tempo para os próximos anos? Miller, fantástico sua pergunta e na verdade, são dois cenários diferentes. Do ponto de vista de oferta, temos total condição. O ano que vem nós teríamos então um excedente de exportação, um excedente de estoque em torno de 2 milhões de toneladas, ou seja, exportando 16 e atendendo nosso mercado doméstico. O grande problema no Brasil é que a região principal de consumo está longe da grande região produtora. Então, ou seja, o Centro-Oeste passa a ser o grande produtor hoje. Então, é verdade que a safrinha hoje já responde por mais de 50% da safra total, enquanto a região Sul é uma região altamente consumidora e com déficit de produção. Então, nós temos um problema logístico no Brasil, ou seja, um problema geográfico de produção, então tudo isso leva a cenários diferentes. Mas do ponto de vista de oferta, olhando o mercado como um todo, o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem capacidade para atender os dois mercados, mas nesse caso precisaria de ajuda governamental para se deslocar produto Centro-Oeste para as regiões consumidoras no próprio mercado doméstico. Paulo Fonseca faz a seguinte pergunta: no próximo ano, os Estados Unidos têm um grande problema fiscal a ser resolvido. O corte do orçamento norte-americano poderá afetar o mercado de commodities agrícolas? Paulo, isso pode afetar o mercado macroeconômico, ou seja, há uma preocupação grande, sem dúvida nenhuma, de qual que seria o peso de um corte de orçamento dos Estados Unidos em relação à economia global, ou seja, uma desaceleração econômica nos Estados Unidos, que já passa por uma letargia do crescimento econômico, sem dúvida nenhuma afetaria a todo o mercado macroeconômico, e essa perspectiva negativa poderia levar os investidores, que têm hoje grandes posições nos mercados de commodities agrícolas, a trabalhar com uma tendência negativa. Então, isso sem dúvida nenhuma poderia ter uma influência negativa, mesmo isso não tendo sentido do ponto de vista fundamental, mas macroeconomicamente isso poderia afetar os mercados de commodities. Renato faz a seguinte pergunta: em qual local do país deve ser o incremento de área plantada de soja, já que teremos 27,5 milhões de hectares plantados? Renato, aqui na região sul nós vamos ter uma migração muito forte, da perda de área de milho para a perda de área de soja, então só na região sul podemos ter um incremento em torno de 1 milhão de hectares. No Mato Grosso nós também já podemos ter incrementos acima de 1 milhão de hectares, então tudo isso já se justificaria em aumentos superiores a 2 milhões de hectares nesse ano agrícola. Então no sul há uma migração, uma perda da área de milho em detrimento da área de soja, e na verdade uma migração, né, se cresce a área de soja, no sul se perde a área de milho, enquanto no centro-oeste efetivamente nós temos expansão, não só no centro-oeste, mas na região norte e nordeste também. Crescimentos esperados para Maranhão, para Piauí, para Tocantins, para as novas fronteiras agrícolas, ou seja, os preços atuais de soja estão estimulando essa expansão de área. A Ludmila faz a seguinte pergunta: pensando na sustentabilidade da produção, ou seja, na rotação de culturas, qual o seu conselho de proporção de área de plantio milho versus soja na região do Cerrado?
Bem, Ludmila, aí depende um pouco da região que você está. Se nós estivermos falando no centro-oeste, nós temos um problema em cultivar milho na safra de verão, não por um problema de rotação técnica, na verdade isso é um indicado, mas um problema de liquidez. Geralmente no primeiro semestre no centro-oeste nós não temos grandes liquidez para milho, mas para soja, e é por isso que o milho vem ganhando espaço na segunda safra e não na safra de verão no centro-oeste. Agora, se nós partimos do ponto de vista técnico, né, aí obviamente isso vai depender da indicação do seu consultor técnico em relação a qual seria a melhor estratégia para isso. Do ponto de vista de mercado, então um grande problema é essa liquidez, ocasionada nessa comercialização do primeiro semestre. Do ponto de vista de preços, tá, se nós já plantarmos milho ou soja trabalhando uma perspectiva de trava de preços, já seria um excelente mercado, uma excelente perspectiva de mercado para as duas culturas. Marcelo faz o seguinte questionamento: qual o cenário de preços do milho em uma condição normal de safra norte e sul americana? Olha, Marcelo, aí nesse caso, sem dúvida nenhuma, nós teríamos uma tendência negativa de preço. Se em 2011 e 2012 nós tivéssemos tido uma produção de milho na América do Norte de 370 milhões de toneladas, com uma produção no Brasil que é acima de 70 milhões de toneladas, perto de 70 milhões de toneladas que foi colhido agora, efetivamente nós estaríamos com um cenário bastante complicado para milho nesse segundo semestre. Tá? Isso não aconteceu em função das quebras de safra, ou seja, o Brasil foi salvo pelo gongo nesse segundo semestre, o que levou a uma perspectiva de preço bastante interessante. No próximo ano, havendo uma recuperação da safra de milho também na América do Sul e uma recuperação na América do Norte, então o segundo semestre no próximo ano poderia ser um segundo semestre um pouco mais complicado. Então, por isso que a necessidade já de se trabalhar essas travas de preço, olhando os níveis atuais, passa a ser uma estratégia muito importante. O Diogo faz a seguinte pergunta: quanto tempo ou qual a produção necessária para repor os estoques de milho e soja para patamares normais? Bem, Diogo, então, ou seja, no caso da soja, nós ainda teríamos uma recuperação agora no segundo semestre, no próximo semestre, né? Então, ou seja, há uma expectativa, uma esperança na safra da América do Sul, e a safra da América do Sul levaria, então, a um aumento da relação estoque-consumo de soja no mundo, mas acredito que ainda teríamos patamares de preços elevados em função da restrição de oferta no mercado norte-americano. Então, precisaríamos ter safras na América do Norte também acima de 80 milhões de toneladas, sem problemas climáticos, para se consolidar, então, uma recuperação de soja nos dois eixos norte e sul. Tá? Então, isso vai depender do próximo ano e isso poderia também ocasionar tendências negativas de preço. O José faz o seguinte questionamento: com o aumento da produção brasileira de soja, como está sendo vista a logística de exportação? Então, Zé, como eu retratei anteriormente, então é uma preocupação muito grande, nós temos problemas portuários, problemas de armazenagem, problemas de transporte, tá? Então tudo isso pode ser preocupante no próximo semestre, tá? Então isso poderia levar a uma tendência negativa de preço. Quando eu falo tendência negativa de preço, gente, é importante a gente trabalhar com um conceito de expectativa. Tá? Então é difícil a gente imaginar no próximo ano, de novo, soja 80. Importante ressaltar que o ano de 2012 foi um ano ímpar. Estamos falando de um ano de quebras consecutivas de safra que levou a um preço recorde de soja. Tá? Então é importante a gente trabalhar com essas expectativas no próximo ano, de calibrar essas expectativas, porque naturalmente a gente poderia ter uma retração dos preços da soja e aí a gente pode ter aquela sensação de frustração. Puxa vida, o ano passado eu tive soja aí a 70, 80 e agora estou vendendo soja a 60. Então tem que trabalhar um pouco essas expectativas, porque ainda estamos falando ainda de níveis de preço bastante favoráveis para a soja no mercado doméstico. Bem, então nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos vocês, gostaríamos de ressaltar que as perguntas que não foram respondidas nesse momento podem ser encaminhadas para a equipe da Pioneer, que assim que possível nós responderemos a todos esses questionamentos. Muito obrigado.